É com grande satisfação que eu inicio essa palestra, onde nós vamos tratar da gestão dos contratos da construção civil e da montagem. Nós sabemos que ao longo da vigência de um contrato ocorrem fatores que levam às alterações contratuais, não só em valor, como em prazo. Mudam-se às vezes os projetos, alteram os projetos, e o impacto dessas alterações levam a valores diferentes, prazos diferentes, além da ocorrência de imprevisibilidades, invisibilidades também. Ocorrem fatores como caso fortuito, força maior. Nós temos exemplo, greves, chuvas intensas. Tudo isso precisa ser prevenido, precisa ser tratado. A prevenção é a gente lembrar que esses fatores podem ocorrer e dar solução para cada um deles. E o objetivo dessa palestra é exatamente mostrar como a gente pode levar um contrato, mitigando todos esses pontos com prevenção e com solução de cada ponto conflituoso de um contrato. Meu nome é Georferson Fábio da Costa, eu sou engenheiro civil formado na Universidade Federal do Espírito Santo, atuo nos tribunais de justiça estaduais e federais, além de prestar serviço de consultoria para inúmeras empresas no Brasil, tratando exatamente do reequilíbrio econômico e financeiro desses contratos. Ora prevenindo, dando soluções, ora a gente tratando, precificando, criando as alegações, argumentações, para que o contrato possa seguir. Okay? Então nós vamos tratar de 30 capítulos que vamos iniciar a seguir, dar o máximo de conhecimento para que a gente possa ter esses contratos realmente equilibrados ao longo de sua vigência. Vamos iniciar o capítulo 1, e neste capítulo nós vamos tratar dos aspectos jurídicos, técnicos e administrativos de um contrato e de uma relação contratual. Os aspectos jurídicos são aqueles ligados às legislações brasileiras, às normas brasileiras, e principalmente o Código Civil brasileiro. O Código brasileiro, nele, constam vários artigos, várias cláusulas que tratam da relação contratual da construção civil. Em consulta ao Código Civil, vocês vão encontrar dos contratos. E ali são vários artigos muito interessantes que nos dá uma orientação, recomendações de como o engenheiro pode atuar, a empresa pode atuar numa relação contratual sem impactos financeiros, dando a oportunidade da gente realmente prevenir o que ali está registrado, o que ali está celebrado. Então essas legislações, elas são muito importantes que sejam lembradas. Eu recomendo que seja lido o Código Civil brasileiro nesse tema dos contratos, e nós vamos também falar aqui um pouco mais à frente dos artigos de cada um deles que tem essa relação com a nossa atuação, principalmente dos engenheiros civis. O segundo aspecto é o aspecto técnico. Aqui vai uma coisa muito importante. Nós que trabalhamos na área técnica, muitas vezes, no início de um contrato, a gente toma o projeto, lê o projeto, conhece o projeto. Mas toda a documentação é muito importante para a condução do contrato. Pegar um edital, ler o edital, estratificar todas as informações do edital, no termo de referência, linha por linha, parágrafo por parágrafo. Ali tem muita informação. Ali tem muita informação para que a fiscalização de obra possa tomar conhecimento e saber a origem das exigências contratuais, que muitas vezes tem muito mais informação do que o próprio contrato, principalmente o termo de referência. Então eu sugiro que esses documentos sejam lidos com muita cautela, com muito critério, para que as informações possam vir, estar registradas e estratificadas. Claro, o contrato em si, não temos dúvida, né? Ali tem as responsabilidades das duas partes, que é importante a fiscalização conhecer as suas responsabilidades e também da contratada. As dela para ela cumprir e as da contratada para ela exigir ao longo do contrato.
Todas as cláusulas devem ser cumpridas, salvo algumas exceções em que as partes possam abrir mão, né? Afinal de contas, a relação é entre as partes, o contrato é assinado entre as partes. Então existe uma liberdade, se as duas partes tiverem interesse de alguma alteração contratual, não há algum problema. E o aspecto administrativo é exatamente aquele ligado à contratação dos funcionários da contratada. Durante a contratação, nós temos aí os exames médicos, o ASO, nós temos a emissão dos documentos pertinentes, que é o PCMSO, o LTCAT, a anotação de responsabilidade técnica do engenheiro, os alvarás, a licença, tudo isso está ligado ao aspecto administrativo, que deve ser vistos também com muito critério pela fiscalização. Um funcionário tem que estar com sua carteira assinada, ou a sua relação de contrato dentro das leis, dentro das normas, atendendo ao Ministério do Trabalho, né, às exigências do SESMIT, ok? Então fica aqui o registro de que a relação da fiscalização com a contratada no aspecto contratação de funcionário tem que ser muito criteriosa, verificar todos os documentos. Vamos falar agora do capítulo 2, prazo, custo e qualidade. Esses 3 pontos importantes do contrato é o pilar do contrato. O desejo da companhia, o desejo da contratante está voltado a esses 3 pontos. Por isso eles são os pilares da contratação. O prazo para atender a necessidade da contratante, que já definiu o prazo que ela precisa da obra pronta, do fornecimento pronto, entregue. Custo é o que foi pactuado. A contratada ofereceu um valor, a contratante aceitou aquele valor, isso está pactuado em contrato. Esse custo tem que ser cumprido. Não há o porquê alterações de custos se não houver alterações de projeto. Esse custo ele foi definido pela contratada e aprovado pela contratante. Então, está estabelecido o custo da obra. Esse custo pode ser alterado? Claro. E existe uma grande possibilidade desse custo ser alterado, em virtude justamente de pontos controversos, conflituosos, imprevisibilidades, invisibilidades que ocorrem ao longo do contrato que precisam ser revistos, os pontos que não estavam previstos. Com isso surgem serviços novos, extras, que não estavam previstos na planilha contratual. Então essa necessidade de você alterar o custo da obra é possível. Para que isso não ocorra, o projeto teria que estar muito bem detalhado e não houvesse nenhuma alteração de projeto e não ocorra nenhuma imprevisibilidade para que o custo seja cumprido. Nós que somos da área de engenharia sabemos que existe uma possibilidade grande dos custos dos contratos serem alterados, em virtude justamente dessas adversidades que ocorrem ao longo do contrato, impossíveis de serem previstas no processo licitatório, na preparação da proposta. O outro ponto importante é a qualidade, sem discutível, né? A qualidade dos produtos tem que ser criteriosamente avaliado pela fiscalização de obra, principalmente no aspecto dos ensaios. Se no contrato houver serviço de compactação, de aterro, reaterro, deve ser exigido da contratada o resultado de ensaios do solo, que com certeza já estão previstos no edital, já estão previstos no contrato, no termo de referência, que a contratada precisa apresentar os ensaios do solo, assim como o resultado dos corpos de prova do concreto que são aplicados na obra. Okay? Além do ensaio de tração, que é feito pelo fornecedor da armação, né, aço CA50, CA60. Também deve ser exigido pela fiscalização. E todos os outros ensaios necessários, de solda, o LP, né, o líquido penetrante, o ultrassom, se for o caso, se for necessário, mas tudo isso tem que ser muito bem observado. A fiscalização tem que ter seus documentos arquivados, guardados, para que ela possa estar suportada de que ela cumpriu o seu papel de exigir
esses ensaios. Okay? Além dos ensaios, uma coisa muito importante é se averiguar a nota fiscal que está chegando na obra. Se você tem uma tinta que tem que ser aplicada, que é uma tinta especial, verifiquem a nota, verifiquem o material, verifiquem a especificação que veio junto com ele, para que tenha certeza de que o material contratado, que está planilhado, que está na especificação técnica, no termo de referência, é exatamente aquele que está sendo comprado. Isso para todos os materiais da obra. Todos os materiais da obra, inclusive os movimentos de terra, né? Inclusive materiais de acabamento, elétrica, hidráulica, tudo isso tem que ser visto, a parte de solda, okay? Tem que ser visto através das notas fiscais, essa investigação, essa verificação. Muito importante que a fiscalização faça essa investigação de cada nota fiscal que chega referente aos materiais que vão ser aplicados na obra. Agora nós vamos falar sobre o capítulo 3, cronograma da obra. O cronograma é uma ferramenta que dá o suporte à fiscalização de obra de poder acompanhar o prazo da obra, prazo de entrega da obra. Então, através do cronograma, ela consegue identificar o avanço físico. Mas, para isso, ela precisa estar atenta aos prazos em que vão ser apresentados esses cronogramas. Não podem ser muito longos. Imprescindível uma reunião semanal para tratar dos assuntos de planejamento. Pode ser tratado outros assuntos, inclusive. Mas o cronograma tem que ser tratado semanalmente. Porque se ocorrer algum atraso, é possível exigir da contratada um plano de ação. Esse plano de ação é para recuperar uma semana de atraso. Então fica factível, fica viável para ela fazer essa mobilização de recursos, se for o caso, de mão de obra ou de equipamento, para recuperar essa uma semana. Fica muito mais factível do que a gente exigir esse cronograma mensalmente e a coisa já está fora das rédeas. Okay? E através do cronograma também, a gente consegue observar que se o prazo fosse dilatando muito e a empresa não está conseguindo recuperar esse prazo, nem atender ao próprio plano de ação que ela colocou na mesa, existem cláusulas no contrato que são cláusulas de penalidades, que não podem ser esquecidas, elas têm que ser aplicadas. Todas as vezes que houver um descumprimento contratual de certa monta que está previsto no contrato, a fiscalização deve aplicar, sob pena dela não aplicar e ela própria assumir a responsabilidade da inadimplência do contrato, por ela não ter exigido o cumprimento de uma cláusula contratual. Então a cláusula do contrato está ali para ser exercida pela fiscalização de obras. Então, em caso de uma demora muito longa na recuperação do prazo e o não atendimento dos planos de recuperação da obra, a penalidade deve ser aplicada. Ok? Claro, em duas etapas, o ideal seria uma intenção de multa com um plano de ação definitivo, uma última oportunidade, vamos dizer assim. Caso não seja cumprido esse último plano de ação, aí sim a aplicação da multa, e a contratante e a fiscalização de obra estarão totalmente suportadas pelas diversas reuniões semanais registradas, assinadas pelos participantes, de que ela teve que aplicar a multa com todo o suporte, com toda a evidenciação feita e arquivada para comprovação no momento que for necessário, numa reunião entre as partes ou até mesmo judicialmente, se for o caso. Vamos agora falar do capítulo 4, reuniões semanais. Eu recomendo as reuniões semanais com um propósito muito bom, objetivo, muito interessante, que é você dar solução mais rápida para as pendências entre as partes. Nós sabemos que as duas partes possuem pendências, sempre tem essa condição. Isso fica registrado numa ata de reunião semanal. Interferências de campo que precisa de solução, a necessidade de uma alteração de projeto,
a necessidade de um fornecimento especial, um serviço novo que surgiu que precisa ser tratado na reunião, fica claro. A discussão entre as duas partes ali acaba levando a um acordo, que depois vai ser assinada pelos representantes que estão na mesa, da contratante, da fiscalização de obras, da contratada, e ali escreve e registra os seus compromissos, que será avaliada na próxima reunião semanal. Então vai ser uma semana, um tempo curto, factível, interessante para que você possa resolver tudo com muito mais rapidez. Não deixar a coisa crescer, o problema tomar dimensões muito grandes. Um outro objetivo da reunião semanal é evitar ofícios, e-mails, diminui um pouco essa tramitação dessa documentação, que tem que ser protocolada, chega na mão do cliente 2, 3 dias depois, chega na mão da fiscalização, né? Então, nas reuniões semanais, tratam-se todos os assuntos da obra. Até mesmo se precisar fazer um ofício, porque o assunto já tem, né, um assunto de maior valor, um assunto já de maior responsabilidade das partes, que seja feito um ofício. Mas a grande maioria dos assuntos serão tratados nessas reuniões semanais. Ok? Que além do objetivo de dar celeridade ao processo, diminuir o tempo de solução dos conflitos, das imprevisibilidades, das interferências de campo, ela tem esse objetivo também de diminuir a tramitação de documentos. Na reunião sai todo mundo informado de todas as pendências, de tudo que está sendo necessário daquele contrato. Vamos ao capítulo 5, penalidades e multas. A aplicação de penalidades e multas, já vamos adiantar, é de responsabilidade da contratante, da companhia. A fiscalização de obra não tem poder para aplicar multa e penalidade, porque ela não é parte contratada. Então as partes contraentes são elas que têm a relação contratual. Então, em caso de uma aplicação de intenção de multa, de qualquer outra penalidade contratual, é o manifesto da contratante, e não da fiscalização de obras. A menos que exista um documento dando esses poderes para a fiscalização de obras. Nesse caso, sim, né, ela pode se manifestar com essas aplicações, mas não é comum. O correto e o que é praticado hoje é a contratante fazer a aplicação dessa penalidade e multa, tá? Uma outra coisa interessante sobre a aplicação da multa e das penalidades contratuais é que eu já passei por várias situações em que na justiça ficou difícil da fiscalização de obra e da contratante se defenderem, porque existia no contrato a aplicação de multa e não foi dada a multa. Então a contratada, que era autora do processo, alegou: se eles não aplicaram a multa, eu não tinha tantos desvios assim. Eu não tinha tanto problema de inadimplência quanto eles falam, porque senão eles teriam aplicado a multa. Então, com isso, é importante que se aplique a multa quando ela for devida. O fato da gente, às vezes, querer ajudar, aliviar um pouco a empreiteira para ver se ela se recupere, uma nova tentativa e outra, isso não é bom. Tá? O melhor caminho é que na primeira identificação de atraso de obra, ou descumprimento de uma cláusula contratual ou questão de segurança, é você pedir um plano de ação com prazo, para que eles possam recuperar o contrato naquele quesito. Não cumprindo, cabe a fiscalização junto ao contratante, dar uma outra oportunidade de um outro plano de ação, se não, uma intenção de multa. Aí seria um plano de ação definitivo, uma última oportunidade. Tá? Ela já poderia dar a multa, mas isso não é muito interessante, porque a intenção de multa já está consolidando a multa caso a empresa não tome as ações necessárias, naquele prazo desse último plano de trabalho que pode ser colocado entre as partes para que seja cumprido e que se evite essa multa definitiva, ok? Mas lembre-se, a multa tem que ser aplicada caso ele não cumpra o contrato ou até o último plano de ação.
sob pena da contratante perder força judicial por não ter aplicado essa multa. Vamos falar agora do capítulo 6, substituição de mão de obra e equipamentos. A fiscalização de obra tem poder para pedir o afastamento de um funcionário da área que não esteja cumprindo as normas internas da companhia e também as normas de segurança do trabalho ou outras normas pertinentes. Ok? Ela tem todo esse poder e o interessante é que ela registre junto à contratada, oficialize o descumprimento, né, desse funcionário para que ela possa pedir o seu afastamento com evidência. Ok? Mas ela tem esse poder de pedir a substituição ou afastamento do funcionário a qualquer momento ao longo do contrato, desde que ela registre e deixe bem claro, bem evidente o fato ocorrido. Quanto aos equipamentos, da mesma forma. Um equipamento que esteja com vazamento de óleo, que não esteja em boas condições, que seja verificado anomalias que prejudiquem o meio ambiente, que prejudiquem a performance do contrato, que o equipamento não esteja dentro das condições que foram exigidas contratualmente, a fiscalização de obra também tem esse poder de pedir a substituição daquele equipamento. Ok? É uma função da fiscalização, não há necessidade de comunicar com o contratante, né? Evidentemente que o fará para conhecimento da contratante, mas eu já tenho esse poder de fazer o devido afastamento do funcionário e a substituição do equipamento que ele julgar que não esteja atendendo a contento e descumprindo as normas da companhia e das normas de segurança do trabalho. Vamos tratar agora do capítulo 7, serviços executados em desacordo com o projeto ou especificação técnica. A fiscalização de obra. O contratante deverá fazer um registro formal quando identificar de que alguns serviços estão sendo executados em desacordo com o projeto ou com a especificação técnica. Deverá fazê-lo formalmente. Registrem. Ok? Porque provavelmente esse serviço vai ter que ser reparado. E na reparação desse serviço vai ocorrer atraso no cronograma da obra. Pelo menos para essa frente de serviço vai ocorrer um relativo atraso, dependendo da monta do serviço. Então deve ser feito o mais breve possível esse registro e a solicitação de paralisação e reparo dessa frente de serviço. Caso se demore um pouco para fazer esse registro e essa solicitação de reparação, esse serviço que está em desacordo pode tomar um vulto muito grande e os problemas acarretados mais para frente serão muito maiores. Então, assim que a fiscalização e a contratante identificarem, imediatamente o façam. O registro e a paralisação e a solicitação de reparação desse serviço. Nós vamos falar agora do capítulo 8, Código Civil Brasileiro. O Código Civil Brasileiro, nele, existem artigos que tratam exatamente da atuação do engenheiro e a relação dele com as empresas contratadas, contratante contratada, e são temas muito, muito importantes para a gente poder ter um suporte legal sobre a nossa atuação. A exemplo disso, o artigo 614, ele diz o seguinte: o que se mediu presume-se verificado. O que significa isso? O que se mediu, o que você colocou na medição da contratada e aprovou, pagou, na lei ela entende como que foi verificado. Por isso que você aprovou, por isso que você pagou. Presume-se verificado, ou seja, está aprovado. Então, se porventura a fiscalização de obra quiser medições lá na frente, seguinte, identificar que houve um erro na medição anterior, ela até faz. Mas no Código Civil Brasileiro, ele reza de que, se em 30 dias a fiscalização não identificar o vício, que é o desvio da medição, presume-se verificado. Perde-se o direito de estornar. Então, portanto, é muito importante a gente observar as quantidades que estão sendo medidas, os serviços que estão sendo medidos. Se houver
algum ponto de controvérsia, ou seja, as partes não conseguiram chegar num acordo, ou pela especificação do serviço, ou pela quantificação, qualificação do serviço, deixe esse serviço de fora. Mede no mês seguinte, porque vocês ganham um mês para discutir sobre ele. Vai haver uma perda da contratada por não medir. O fato é que, se a fiscalização medir para depois discutir, ela corre esse risco de perder o direito de se tornar, com base no artigo 614 do Código Civil Brasileiro. É claro que essas coisas que estão sendo registradas aqui estão sendo tratadas administrativamente, ou seja, na mesa. Companhia, contratante, né? Fiscalização, contratada. Mas se no futuro vier a ser ajuizado, nós temos esse ponto que nos fragiliza em relação aos direitos de se tornar os serviços já pagos, já medidos, quando na lei presume-se aprovado, verificado. Então nós temos que ter essa precaução. Vamos falar agora do capítulo 9, que fala exatamente sobre a presença da fiscalização na obra. Nesse capítulo, nós estamos nos retratando ao artigo 619 do Código Civil Brasileiro. Esse artigo ele fala exatamente sobre a responsabilidade da fiscalização de obra, quando ela está presente na obra, observa o serviço sendo executado e, se porventura estiver em desacordo com o projeto, com a especificação técnica, se a fiscalização não denunciar, não registrar sobre essa falha, sobre esse erro, e ela retorna para o escritório, no outro dia ela está presente na obra novamente, observa os serviços sendo executados, não registra nada, não comenta sobre qualquer tipo de erro. Isso ocorre muito. Lá na frente, tempos depois, uma semana, um mês depois, a fiscalização de obra discorda, inclusive, de pagar em medição o serviço que estava sendo executado. Vamos tomar um exemplo que ocorreu há pouco tempo. A empreiteira estava executando um aterro com argila e a especificação técnica pedia aterro hidráulico, areia adensada hidraulicamente, que é um serviço muito mais caro. E a empreiteira fazendo uso de argila compactada, normalmente, serviço mais barato. Portanto, foi negado para a empreiteira a compactação com argila e foi pedido pela fiscalização para ela refazer e fazer de acordo com a especificação, com aterro hidráulico. Então, se a fiscalização estava sempre presente à obra, por que nunca protestou? Foi protestar uma semana, 10, 15 dias depois. Vamos ver o que fala a lei exatamente. Eu vou pedir licença a vocês que eu vou ler aqui. Artigo 619, parágrafo único. Ainda que não tenha havido autorização escrita, o dono da obra é obrigado a pagar ao empreiteiro, segundo-lhe que for arbitrado, se sempre presente à obra por continuadas visitas, não podia ignorar o que estava se passando e nunca protestou. Então a lei, nesse caso específico, é muito bem definida. Ela dá o suporte à contratada porque nunca foi denunciado um serviço que ela vinha fazendo irregularmente. Aguardar a conclusão do serviço para poder negar uma medição. Então, a recomendação é: identificou o erro, comunique imediatamente. Nesse capítulo 10, nós vamos falar de um outro artigo do Código Civil Brasileiro, que é o artigo 621. Ele trata sobre a autoria do projeto. Em resumo, somente o autor pode modificar o seu projeto. Nós, com a experiência que nós temos de campo, quantas e quantas vezes a gente fez modificação de campo sem autorização do autor? Corremos riscos, grandes riscos. Vamos imaginar uma situação em que você está no campo executando um envelope elétrico, enterrado, e por uma necessidade de mudança de caminhamento, porque no caminhamento previsto no projeto, tem uma árvore no meio do caminho,
tem um talude. Então eu, como engenheiro da obra, resolvi modificar. Vou fazer o caminhamento por aqui, por um outro caminho, porque eu tenho uma caixa elétrica lá na frente que me permite fazer essa alteração de caminhamento. Com isso, foi rompido o cabo de fibra ótica de uma correia transportadora da ArcelorMittal Tubarão. O autor do projeto sabia dessa outra caixa, mas o cadastro que ele tinha mostrava que ali tinha um cabo de fibra ótica. Por isso que ele botou pelo caminho mais difícil, com talude, com árvore, tinha que fazer supressão vegetal. Ele botou ali porque ali podia. Onde nós sugerimos fazer a alteração, não podia. Então, quando você altera um projeto, você assume os riscos que deveria ser do autor, passa a ser seu. Recomendação: peça ao autor para dar uma olhada no desenho, no croquis, numa especificação que você queira mudar, na espessura de chapa. Qualquer alteração que você queira criar em relação ao projeto, comunique ao autor. Peça a ele uma recomendação, uma resposta, se pode ou se não pode, uma aprovação, uma autorização. Tá? Porque o artigo 621, eu vou ler para vocês, ele diz o seguinte: sem anuência do seu autor, não pode o proprietário da obra introduzir modificações no projeto por ele aprovado, ainda que a execução seja confiada a terceiros, a não ser que, por motivo superveniente ou razões de ordem técnica, que fique comprovada a inconveniência ou a excessiva onerosidade da execução do projeto em sua forma originária. Bom, parágrafo único. A proibição desse artigo não abrange alterações de pouca monta, ressalvada sempre a unidade estética da obra projetada. Ok? Então, o que ele quer dizer aqui? Por coisas de pequena monta eu posso fazer. Não há problema de eu resolver no campo, baixar um negócio 10 centímetros para poder fixar. Uma escavação de uma vala que possivelmente vai encontrar uma tubulação na frente ali, eu preciso só baixar ela um pouco para passar por baixo do tubo. Isso não altera porque a tubulação é bombeada, é pressurizada, não vai alterar em nada. Okay? Então, coisas de pequena monta tem que ser avaliada pelo engenheiro, para que ele possa definir, é de alta monta, é de pequena monta. Eu recomendaria, na dúvida, sempre comunicar ao autor do projeto. Ainda porque existe uma lei, a Lei 5.194 de 1966, que diz o seguinte: essa lei ela regula as profissões de engenheiro e reserva seção especial à responsabilidade e autoria. O diploma é categórico em determinar que qualquer alteração de projeto de uma obra de engenharia somente poderá vir a cabo pela intervenção do seu próprio autor. Além disso, a lei reserva o direito de o autor do projeto acompanhar a execução da obra, garantindo que aquilo que foi criado por ele seja executado à estrita obediência. Então vocês veem que não há necessidade da gente assumir alterações de projeto de campo. Eu, inclusive, de pequena monta, se for mais ou menos, eu já peço para o autor. Só se for coisa mínima de campo. Então, as alterações de projeto, tá? Fica essa recomendação. Tem que ser comunicada ao autor antes, por um croquis, uma reunião. Se ele tiver um escritório próximo, convida-o para uma reunião, para discutir no papel ali o que pode ser feito e aguardar a aprovação do autor. Vamos agora ao capítulo 11, que trata dos cumprimentos das partes. Tá? É o artigo 476 do Código Civil Brasileiro. Ele diz o seguinte: se você não cumpriu o que você deveria fazer, se você não cumpriu a sua parte de responsabilidade, você não pode exigir do outro. Claro que isso existem particularidades, inúmeras particularidades, mas em linhas gerais é isso que a lei diz. Eu vou ler para vocês. Artigo 476. Nos contratos bilaterais, que é o nosso caso, né? Nossos contratos são todos bilaterais, nenhum dos contratantes que eles chamam aqui é contratado e contratante, antes de cumprida a sua obrigação,
pode exigir o implemento do outro. Nenhum dos contratantes, antes de cumprir a sua obrigação, pode exigir o implemento do outro. Então, fiscalização e contratante devem sempre manter o contrato com as suas cláusulas, que são de suas responsabilidades, cumprido. Então é importante a fiscalização ter o contrato realmente estratificado no detalhe para ele poder cumprir o que é de responsabilidade da contratante. Tá? Tanto a contratante quanto a fiscalização tem que ter essa observação para evitar que, exatamente, ela esteja descumprindo uma cláusula contratual e não poderá exigir da contratada a sua responsabilidade em algum ponto. Claro, existem muitas particularidades para serem discutidas nesse tema. Vamos falar agora do capítulo 12. O capítulo 12 ele diz o seguinte: o contrato é soberano. O que isso significa? Depois de passado todo o processo licitatório, né, edital, caderno de perguntas e respostas, termo de referência, apresentação de propostas, alteração ou não de algum item da proposta ao longo do processo licitatório, ele é celebrado com o contrato. Esse contrato, assinado pelas duas partes, quando a gente diz que ele é soberano, tudo que foi tratado entre as duas partes é o desejo delas. Então, se existe alguma lei, algum artigo que esteja em contradição com o contrato, vale o contrato. Um exemplo: no Brasil, o reajuste é anual, mesmo que não esteja previsto em contrato. Você faz um contrato de 1 ano, ele se estende e aí você vai requerer o reajuste dos valores da prestação do seu serviço. Isso é automático. Eu posso assinar um contrato, né, com a contratante, eu sou contratada, e a gente concordar em fazer um contrato de 3 anos sem reajuste. Eu estou infringindo a lei anual de reajuste do Brasil. Estamos infringindo, mas é a nossa vontade. Ela quer que seja assim, eu também. Então o contrato é soberano. As legislações, as normas, ficam um pouco de lado quando a gente quer tratar dessa forma, sem desobedecer normas técnicas, sem desobedecer a BNT, nem o Ministério do Trabalho. Isso tudo tem que ser seguido à risca, não pode ser alterado. Mas particularidade do contrato, pode sim. É a vontade das partes. O contrato ele é soberano, ok? Vamos falar nesse capítulo 13, sobre as subcontratações. Como devem ser conduzidas as subcontratações. A relação contratual é entre a contratante e a contratada, onde nós temos um contrato celebrado com regras, com cláusulas contratuais pré-estabelecidas, bem firmadas, assinadas entre as partes. Só que ao longo do decorrer da obra, a contratada, ela possivelmente vai subcontratar uma empresa específica de algum serviço. Ela não é a detentora do know-how, né? Isso é permitido em contrato. Okay? Então essa empresa subcontratada, ela terá as mesmas exigências contratuais da empresa contratada. Então tudo que está regido em contrato passa a valer também para a subcontratada, que deve conhecer essas exigências. As documentações que foram exigidas da contratada lá no início da obra, conforme nós falamos, ASO, PCMSO, ARTs, tudo isso tem que ser exigido também da subcontratada. A fiscalização de obra deverá fiscalizar a subcontratada da mesma forma que a contratada, verificando os recursos aplicados, verificando os equipamentos, condições de equipamento, comportamental dos seus funcionários, projeto, execução em campo, da mesma forma que a contratada. Só que, em caso de descumprimento da subcontratada, quem responde é a empresa contratada. Embora a fiscalização seja feita na empresa subcontratada, ok? Quem é notificado é a empresa contratada sobre algum desvio que possa ocorrer
com essa empresa terceirizada ou quarteirizada. Okay? Então a fiscalização tem que ser muito criteriosa quanto aos documentos da subcontratada, assim como foi da contratada. E a fiscalização de campo tão criteriosa também como é da sua contratada principal. Vamos falar agora do capítulo 14, faturamento direto. Esse faturamento direto é um procedimento contábil que existe na relação contratual e nasce na origem do edital, nasce lá no processo licitatório. É quando a contratante oportuniza para a contratada fazer o faturamento direto, que significa um serviço de grande monta da sua planilha, a exemplo de concreto, por exemplo, ele tem o seu faturamento feito diretamente para a contratante. Então ele fornece o concreto para a contratada, mas quem paga é a contratante. E esse valor é descontado da medição da contratada. Então ela diminui o valor da medição. Isso é muito bom para a contratada, isso é interessante para ela, porque ela diminui os impostos da sua medição decorrente da diminuição do valor da medição. Como quem pagou foi a contratante, ela fica no lucro da diferença dos impostos, e essa medida é feita para evitar uma bitributação, e ela é possível, sim, ser feita na relação contratual. Fato é que o faturamento direto não pode ser definido após a celebração do contrato. Ele tem que ser feito em um processo licitatório, oportunizando todas as empresas proponentes. Você oferecer ou aceitar faturamento direto ao longo do contrato, ou depois de celebrado o contrato, é ilegal, não pode. Porque falta a isonomia com as outras empresas proponentes. Você está beneficiando uma empresa contratada e as outras não tiveram a mesma oportunidade. Portanto, fica aqui a recomendação: faturamento direto somente durante o processo licitatório até a celebração do contrato. Após isso, não é possível mais se fazer faturamento direto. É ilegal. Nesse capítulo 15, nós vamos tratar das alterações contratuais. Como tanto se disse, os contratos da construção civil e montagem estão sujeitos a alterações. É comum, é muito normal o contrato passar por alterações decorrentes de modificações de projeto, interferências de campo não previstas, alteração do próprio escopo pela contratante, mudança de uma especificação técnica, ampliação de parte da obra, tornando necessário um aditivo, interface com outras empresas, principalmente dentro de companhias, ocorre. Interface com o pessoal da operação, paralisa o pessoal, isso muda, isso gera custo adicional. Então todos esses custos adicionais que são gerados por alterações contratuais tem que ser muito bem avaliado no momento da alteração. Quando o fiscal de obra resolve alterar no campo alguma situação, uma especificação, nós já tínhamos falado do autor do projeto, que a gente não deveria fazer isso. Além disso, temos uma outra situação. Quando você altera no campo a execução do serviço, você está alterando indiretamente, e naquele momento não há conhecimento disso, mas depois sim, você está alterando prazo, está alterando custo, está alterando recursos da contratada. Então eu sugiro, quando houver alteração contratual, que seja feita uma reunião com representantes da contratante, da fiscalização de obra da contratada, para que seja discutido, conversado sobre essa alteração e que ela não gere impactos futuros e que isso fique registrado para a contratada. Até por um documento, pode ser uma ata de reunião. Faz uma ata de reunião, nós estamos alterando esse serviço aqui, dessa forma, sem impacto no custo nem no prazo, para que fique definido naquele momento que aquela alteração não vai sofrer impacto futuro. Porque é muito comum a contratada colecionar alterações ao longo do contrato, para que num certo momento lá na frente ela apresente para a contratante: olha,
Tudo isso aqui foram alterações criadas, solicitadas pela contratante, e eu vim aqui apresentar o custo disso. E pega a contratante de surpresa. Valores às vezes significativos, expressivos. Então as alterações de campo têm que ser tratadas e definidas do momento de sua aprovação de alteração. E não escrever no caderno as alterações que estão acontecendo para depois resolver. Isso vai criar uma bola de neve. Toda alteração de campo, por menor que seja, toda alteração contratual, por menor que seja, tem que ter registro do seu impacto. Pode ter ser a favor da contratada, mas que já fique definido. A companhia pede para a contratada aumentar os seus recursos, porque vai ter uma parada programada logo a seguir e ela precisa que uma certa unidade esteja pronta, um certo serviço esteja concluído para poder possibilitar um item pendente para essa parada programada. Faz a alteração dos recursos, senta numa mesa, define o valor, define o custo, assina e fica definido. Ao invés de deixar para se definir depois os custos. Isso não é interessante, vai virar bola de neve. Portanto, recomenda-se toda alteração contratual, quer seja de projeto, quer seja de relocar equipe no campo, mobilizar mais recursos, trabalhar nos finais de semana a pedido da contratante, a pedido da fiscalização de obras. Isso deve ser registrado no momento da alteração. No capítulo 16, nós vamos falar especificamente interferências de campo. Eu destaquei esse capítulo porque é o que a gente passa ao longo do contrato. Interferências no campo, tanto visíveis quanto invisíveis. A gente encontra coisas enterradas que não estavam previstas. A gente encontra uma plataforma que impede a montagem de um andaime que não estava prevista. A gente chega numa área que as peças que nós íamos montar, soldar, não é possível por motivos tantos. Então, essas interferências de campo, a recomendação é que seja feita sempre com os 3 representantes: contratante, fiscalização e contratada. Quando não for de interesse da contratante, que seja feita essa reunião entre contratante e fiscalização e defina a interferência de campo. Defina a solução da interferência de campo. Não tome essas sugestões de campo para que resolva lá no campo imediatamente. Pode ser feito imediatamente? Pode. Chama no campo o contratante, chama no campo a fiscalização, a contratada. Faça uma reunião ali, registro, faça uma ata ali mesmo, de 2, 3 linhas. Define a interferência. Porque quando a fiscalização dá a solução para as interferências de campo, ela assume as consequências dessa modificação de solução de interferência. Eu estou enfatizando porque é muito comum na obra, no campo, a gente criar solução de campo. Isso é comum, isso é rotineiro. Então a recomendação é envolver outras pessoas para que a decisão não seja sua, da fiscalização, sua, contratante somente, um engenheiro tomando, ou um técnico tomando uma decisão. Reúne numa mesa, verifica a interferência, por quê, qual a causa dela, qual a solução melhor, qual a menos onerosa. E ali, você, fiscalização, você contratante, ficam mais tranquilos em relação à decisão tomada, porque tem outras pessoas envolvidas que opinaram, não só tecnicamente, mas também com valores, com metodologia executiva, com soluções para resolver essas interferências. E, evidentemente, se ela for de uma monta significativa, até mesmo mediana, que seja comunicado ao autor do projeto. Nós vamos falar agora do capítulo 17, que é a responsabilidade pela documentação da obra. Esse é um item muito importante, porque a documentação da obra ela precisa estar disponível para as pessoas que precisam dela. Até mesmo um diretor, um gerente, que precisa de uma informação, ele tem que tê-la no momento em que ele solicita. E nós de obra, às vezes, colocamos os nossos arquivos, nossos documentos de forma que dificultam encontrá-los. O gerente, numa reunião, pode te pedir: vê a 11ª medição de janeiro para mim, pega lá para mim, e você falar:
Não sei onde está essa medição. Deve estar no meu computador. Deixa eu ver aqui eletrônico para imprimir. Eu não tenho uma pasta com todas as medições. Umas eu tenho, as outras não veio para mim. E o gerente esperando. E você sem solução de levar o documento para ele. Isso acontece no nosso dia a dia. Você tem a nota fiscal que foi emitida em outubro do ano passado, relativa àquela ponte que a gente fez, o pórtico rolante que a gente fez, a gente emitiu uma nota. Vocês têm ela aí? Não, não tem. Tem que pedir para a contratada. A gente não tem ela, não. Deve estar no financeiro. Então, gente, o que eu recomendo? Desde o primeiro dia da obra, já pega o edital, já bota ali. Se for eletrônico, já deixa ele na pastinha eletrônica guardado direitinho lá, aqui edital. Faz uma estrutura de arquivo, edital, contrato, aditivos, medições, relatórios diários de obra, ofícios, atas de reunião, tudo dentro da pasta daquele contrato. Cria as pastas eletrônicas. Bota o contrato dentro de contrato, proposta técnica e comercial dentro da pastinha de proposta técnica e comercial, edital dentro da pastinha de edital, as medições dentro de BMMs, que nem a pastinha lá, BMM, vai botando as medições tudo ali. Não cria um arquivo só com tudo, porque você se confunde também na hora de encontrar. Ok? Então eu sugiro uma estrutura de arquivo dessa forma. Para cada contrato que você fiscaliza, edital, contrato, proposta, contrato, né, as medições, a emissão de notas fiscais, os boletins, tudo em pastas separadas. Que o momento que você precisar, você vai no contrato, o que você quer, um boletim, você vai clicar em boletim, vão estar todos lá. Ok? Você quer um relatório diário de obra, vai estar lá, contrato tal, vai ter a pastinha lá, relatório diário de obras. Você vai clicar, vai estar todos os relatórios ali. Ok? Isso eu estou falando eletronicamente. Se a empresa trabalha com processos físicos também, nas pastas, importante que tenham todas elas arquivadas, dá trabalho, você vai ter que tirar uma hora ou outra para fazer isso, criar o seu arquivo, botar as orelhas com os nomes das pastas. Nós não temos muita paciência para isso, nós engenheiros. A gente guarda, mas nós temos que tê-lo. Tá? Guardar essas pastas com muito carinho, todas na sequência, bem identificada. Qualquer gerente, qualquer diretor, qualquer pessoa que chegar e falar: preciso da medição do mês de janeiro de 2022, do contrato tal. Você vai abrir o armário, está aqui o boletim de medições e entregar para a pessoa. Cuidem do arquivo, cuidem dos papéis, deixem eles bem organizados e bem fáceis de serem encontrados. Nesse capítulo 18 nós vamos falar sobre registros. Hoje delimitam entre a contratada e a contratante 4 formas de registros. Né? Nós temos o relatório diário de obra, que tem informações das duas partes. Nós temos os e-mails que são tramitados entre as partes. Nós temos as atas de reuniões que são assinadas pelas partes depois de tratar de diversos assuntos. Nós temos os ofícios, que são protocolados. Ok? Então eu gostaria de falar de cada um rapidamente. Os relatórios diários de obra, gente, é para registrar coisas técnicas, coisas do campo, recursos que estão sendo aplicados, mão de obra direta, indireta, equipamentos, as condições climáticas e as atividades que estão sendo executadas naquele dia. E temos 2 campos, que é contratante, notifica, registra, aprova alguma coisa de campo, e a contratada, que tem um campo também para solicitar alguma pendência, informar algum evento de campo, alguma alteração que foi feita, né? Mesmo que tenha sido feita e acolhida entre as partes, mas ela registra ali. Mas no relatório diário de obra, vale ressaltar que, quando eu disse que era para registrar as atividades que estão sendo executadas no dia, é muito importante também registrar, principalmente a contratante, registrar a atividade que deveria estar iniciando naquele dia e não foi, e o motivo por que essa atividade não iniciou. A exemplo disso, a contratada deveria iniciar a fundação do prédio do despoeiramento nesse dia e não iniciou a escavação da fundação. Fica registrado ali o atraso dela. Não fosse assim, ela começa a escavação 20, 30 dias depois e bota lá.
Estamos iniciando a escavação da fundação do despoeiramento. Então ficamos sem o registro dos atrasos dela. Teríamos que partir para o cronograma, outros pontos. Então o RDO já estaria ali alinhado com o seu devido atraso. Bom, gente, em relação a e-mails, o e-mail ele é tramitado para coisas rotineiras, né? Uma relação de funcionários que vai para a portaria para receber autorização de entrada, um caminhão que está chegando com material que precisa fazer a entrada dos equipamentos e ferramentas que estão no caminhão, estão lotados, um evento que a contratante queira informar para a contratada que vai ocorrer dia tal, o e-mail convidando para participar de um convite, de alguma atividade próxima a ela, ou de interesse da contratante. Os e-mails são tratados para esse tipo de coisas rotineiras no contrato. Eles não têm o poder de você tratar em e-mails, por exemplo, alterações contratuais de grande monta, aditivos, revisões de projetos, tem que ser tratado de outra forma. Os e-mails são coisas mais rotineiras possíveis. Evitar um pouco o e-mail. Algumas pessoas perguntam, o e-mail ele tem valor jurídico? A resposta é sim, ele tem valor jurídico. Tá? Você reunir os e-mails que você tem interesse do tema, que você quer que seja validado juridicamente. E no cartório, eles têm uma ferramenta chamada ata notarial. Essa ata notarial ela dá poder jurídico aos e-mails que você solicitou ao cartório. Tá? Eles te dão esse documento e ele passa a ter valor jurídico. Okay? Outra forma de registro é a ata de reunião. Como nós já falamos, ata de reuniões semanais, que vão estar registrado ali tudo. Ali pode se tratar de todos os assuntos. Comercial, projeto, interferência, atraso da contratada, GRD, são os desenhos, como estão sendo tramitados, materiais, entrega de materiais das partes, a responsabilidade que está havendo atraso ou não, tudo na ata de reunião, que é assinado pelas partes, e as partes então saem para poder cumprir esses compromissos que estão registrados ali com nome, responsabilidade e prazo. Ok? E eu deixei para o final os ofícios. Os ofícios ele devem ser utilizados para assuntos de maior expressão, uma grande alteração contratual, os aditivos contratuais, uma notificação que a contratante vai dar à contratada tem que ser por ofício, uma grande solicitação de alteração de projeto, que vai modificar o projeto contextualmente, também é por ofício. É de fácil identificar os assuntos que vão ter que ser tramitados por ofício. São os de grande monta, de grande expressividade. E outro assunto que eu gostaria também de relevar, de ressaltar, são as conversas de cafezinho. As conversas de cafezinho têm que ser registradas. Sempre. Pode ser por e-mail. Ok? Alguém dentro da estrutura da sua própria empresa te pede uma ação qualquer. Pede a empreiteira, pede a contratada para relocar os homens dela que estão trabalhando no despoeiramento e leva lá para a cearia, para passar uma semana lá que nós estamos precisando adiantar um serviço lá. Isso é uma conversa de cafezinho. Se você não registrar, em qualquer momento alguém vai te cobrar isso e vai dizer, olha, por que houve a relocação dessa equipe? Está fazendo falta de despoeiramento, atrasou por causa disso. Então, você pode fazer um e-mail para a pessoa que te solicitou, que é da sua própria equipe, e faz um e-mail para ele. Em atendimento à sua solicitação, estou relocando tais funções no despoeiramento para a cearia no dias tais, atendendo a sua solicitação. Pronto. Está registrado a solicitação, registrada a solicitação desse companheiro, do seu chefe, de quem quer que seja dentro da estrutura. Não deixe como conversa de cafezinho. Nesse capítulo 19, nós vamos falar sobre recursos aplicados na obra e previstos. Durante o processo de licitação, o processo licitatório, a contratada apresenta para a contratante os recursos que ela pretende mobilizar para atender aquele convite, aquele edital. E coloca isso em sua proposta. E apresenta, então, para a concorrência a proposta técnica e comercial, onde ela vai se tornar vencedora. Portanto, a fiscalização, ao longo do contrato, já desde o início, deverá controlar esses recursos que eles
que eles propuseram mobilizar com os reais que eles estão mobilizando na obra. Caso haja diferença entre esses recursos, eles estão colocando recursos menores do que os previstos, que os registros sejam imediatos, para que eles possam recuperar esses recursos e não causar danos ao prazo da obra. Então, esses recursos sendo monitorados, evita-se assim esses danos que podem sofrer os prazos das atividades e a gente controlar recurso por recurso, mão de obra e equipamentos, inclusive a mão de obra indireta, né? Porque nós temos aí técnicos, nós temos auxiliares, nós temos técnicos de segurança que vai atender o SESMIT, que tem que ser controlado também, okay? E a mão de obra direta, de campo, sendo controlada quem está sendo mobilizado e quais estavam previstos. E notificar a empreiteira caso haja diferença entre o previsto e o mobilizado a menor. Idem para os equipamentos. Todos os equipamentos que estavam previstos na mobilização devem ser mobilizados. Devem ser aplicados na obra sob pena de uma notificação em caso de atraso e o motivo justo pela falta de recursos colocados na mesma proporção do proposto, do previsto contratualmente. Nesse capítulo vamos tratar da preclusão lógica. O que vem a ser isso? A preclusão lógica ela ocorre quando da celebração de um aditivo contratual. Ou seja, a contratante e a contratada celebraram o contrato no passado, que vinha sendo desenvolvido, vinha sendo executado, e por um momento, devido a alterações contratuais, novos serviços que surgiram, aumento de escopo, ampliação do contrato de uma certa forma, tornou-se necessária a formulação do aditivo contratual, do termo aditivo contratual. E quando as partes definem o aditivo e celebram o aditivo e assinam esse aditivo, eles deram um corte no contrato, ou seja, os direitos da contratada até essa data estão garantidos pelo contrato. As coisas extras contratuais que eles não cobraram até essa data caíram em preclusão lógica, ou seja, eles não têm mais direito a requerer o que foi executado, realizado ou qualquer outro tipo de reclamação, um pleito que seja, um pedido de reequilíbrio econômico e financeiro, eles perdem, a contratada perde em virtude de ter assinado um aditivo contratual e tornou os seus direitos em preclusão lógica. Então, à medida que cada aditivo vem sendo celebrado e assinado pelas partes, a contratada, naquele período dali para trás, perde-se os direitos de requerer o reequilíbrio econômico e financeiro do contrato, ou até mesmo serviços em que ela julga que foi mal remunerado ou que não teve uma remuneração justa. Todas as reclamações da contratada têm que ser feitas anterior à assinatura dos aditivos contratuais. Isso é a preclusão lógica. Nesse capítulo 21, vamos falar de relatório fotográfico. O relatório fotográfico é uma ferramenta que dá a prova documental do que de fato existia antes da obra ser iniciada e depois que ela foi entregue. Então é notório que essa prova documental nos ajuda no nosso dia a dia, principalmente no final da entrega da obra. Caso haja alguma controvérsia, algum conflito em relação a alguma coisa que existia, deixou de existir, ou algum vício construtivo que surgiu decorrente da obra, seja registrado. E ali vai estar. Então, o relatório fotográfico antes. A fiscalização de obra deve ir para a área, a contratante para a área, registrar tudo que existe em detalhe, arquivar, guardar, para que possa ser usado no futuro. E quando a obra for entregue, para que tenha a garantia de que tudo está conforme foi entregue para a contratada, pode-se fazer também um registro fotográfico do depois, para que fiquem arquivadas as duas situações. Okay? Importante frisar também que a fotografia, ela com interfaces de outras empresas, com a própria operação,
pode demonstrar alguma situação de risco e a gente poder tratar essa situação antes do início dos serviços. Ok? Eu já tive situações em que a fotografia me ajudou a tomada de decisões. A exemplo disso, em 2007, já na conclusão da implantação do sistema de abastecimento do Alto Forno 3, a contratada entregou o prédio do despoeiramento e o checklist dele não apresentava uma área que existia de estacionamento, inclusive com as marcas no chão, né, de divisão entre os carros, que eles demoliram para propiciar ao acesso à construção do prédio. Eles alegaram que ali não existia nada na ocasião. Como eu havia fotografado toda a obra, levei para a reunião a fotografia com o estacionamento grande, com vaga para 14 carros, 16 carros, pavimentada, asfaltada. Eles receberam a foto como uma prova documental incontestável e refizeram então, conforme eles, né, ficaram convencidos e realizaram então essa recuperação do estacionamento. Então, o relatório fotográfico, eu poderia ficar aqui horas comentando com vocês sobre quantas e quantas situações ele me ajudou na minha carreira. Então façam isso. Hoje nós temos a facilidade do celular, fotografem. E durante a obra também, ao longo da execução da obra, fotografem tudo que vocês acham que é interferência, tudo que precisa de ser tratado, tudo que precisa ser levado para uma reunião. Peça à contratada que ela faça um relatório fotográfico, mensal que seja, e apresente para vocês. Ok? Tratem o relatório fotográfico com muito critério, porque ele é uma ferramenta muito importante para a gente. Nesse capítulo 22, nós vamos tratar do lucro cessante. É um ponto de atenção para a fiscalização e para a contratante o lucro cessante. Em resumo, o lucro cessante é a parte do contrato que porventura venha a ser suprimida pela contratante por motivos de uma unidade não ser mais necessária e ela tira do contrato, diminuição do escopo de qualquer forma que seja, vai diminuir o valor do contrato e a contratada então vai ter uma supressão também dos seus direitos, dos seus benefícios. Pois quando a contratada apresentou o benefício, bonificação e despesas indiretas, um dos elementos que compõe o BDI é o lucro. E esse lucro está embutido no valor total do contrato. Quando você suprime o valor total do contrato, diminui, você tirou da contratada também a parte do lucro que era um benefício dela. Vamos exemplificar com números. Um contrato de 10 milhões, ela tinha 10% de lucro, ou seja, ela tinha R$1 milhão de lucro. Esse contrato ele foi reduzido para 7 milhões por motivos de interesse da companhia, da contratante. E ele tem 10% dos 700. 700 mil reais ao invés de R$1 milhão. Esses 300 mil reais é parte do dinheiro, parte de direito deles. Claro, as contas não são bem assim, tá? Existe aí, nós temos que tirar o BDI, depois aplicar. Se eu for falar aqui vai complicar um pouco. Mas em linhas gerais é isso. O lucro embutido no preço dele, que não foi executado, deve ser remunerado à contratada. Vamos ver o que fala a lei. Artigo 623 do Código Civil Brasileiro. Ele diz o seguinte: mesmo após iniciada a construção, pode o dono da obra que é a companhia, suspendê-la, desde que pague ao empreiteiro as despesas e lucros relativos aos serviços já feitos, mais de soma mesmo, mais indenização razoável calculada em função do que ele teria ganho se concluída a obra. Então, essa parte do lucro dele, que ele teria se concluída a obra, é que a lei recomenda que se remunere a contratada. Então, quando nós formos suprimir um contrato, temos que ter essa preocupação. Ou de registrar
que a empresa abre mão do lucro cessante, ou a gente fazer uma rescisão onde existe também a consideração de que ele não vai requerer o lucro cessante. Tá? Então, suprimir um contrato tem essa consequência que deve ser avaliada com muito critério, com muita cautela. Nesse capítulo 23, nós vamos tratar do reajustamento contratual. No Brasil, os contratos são reajustados anualmente, mesmo que não tenha sido previsto. Você tem um contrato de um ano, se esse contrato sofrer um aditivo e ultrapassar esse um ano, a contratada passa a ter direito ao reajuste do período a partir do 13º mês. Portanto, é imprescindível que durante a elaboração do edital e que fique firmado em contrato a data base do contrato, se possível com um mês de referência. Porque existe hoje várias jurisprudências, vários precedentes jurídicos que levam a ter dúvidas em relação à data base do contrato quando ela não está definida em contrato. Quando ela fica só baseada em planilha, baseada em apresentação de proposta, ela fica confusa e dá margem para que a contratada requeira um reequilíbrio de contrato em virtude desse mau entendimento da data base do reajuste. Então é imprescindível que o edital, o contrato, já defina a data base do reajuste. Porque hoje, alguns contratos, a data base do reajuste é a data base da proposta. Outras vezes, a data base é a data base da planilha. Isso principalmente quando é algo público, não é o caso de vocês. E outras vezes, é a data base do contrato. A data da assinatura do contrato é a data base do contrato. Se isso não estiver muito bem definido no edital, o contrato depois ele vai definir uma coisa praticamente unilateral. É a contratante que vai definir a forma de reajuste, aliás, a forma de reajuste e a data base do reajuste. Portanto, para que o processo licitatório tenha lisura e não tenha conflitos contratuais futuros, controvérsias em relação ao reajuste do contrato, que o edital defina o mês da data base do contrato e evite qualquer tipo de dúvidas em relação a essas datas. Nesse capítulo 24, vamos falar de segurança. Claro, não podíamos deixar de falar de um item tão importante, acima de tudo. Eu sei o quanto que a fiscalização e a contratante têm sido criteriosos em relação à condução da segurança de trabalho no campo. Mas vale enfatizar que no edital, para que não haja nenhuma forma de falta de inclusão das necessidades, é importante que a companhia coloque suas normas internas, e as normas que precisam ser atendidas pelas contratadas, que embora elas estejam sujeitas à jurisdição do Ministério do Trabalho, ainda assim é importante que se frise no edital tais necessidades, para que ela possa cumprir dentro do processo licitatório e depois não haver reclamações de que não havia sido previsto um item ou outro relativo à segurança do trabalho. Okay? E vale ressaltar também que a fiscalização de obras possui sua equipe de técnicos de segurança, assim como a contratante também, mas quando se trata de segurança, não só o técnico de segurança deve estar atento. Qualquer outro funcionário da companhia, da contratante, da contratada ou da fiscalização de obra pode sim denunciar, pode notificar qualquer anomalia, qualquer desvio que esteja havendo nesse quesito segurança na obra, quando for identificado. Esse capítulo 25 nós vamos tratar do SESMIT. SESMIT é a sigla de Serviços Especializados em Segurança e Medicina do Trabalho. Nada mais é do que o dimensionamento da equipe de segurança para cada contrato. Cada contrato tem a sua particularidade, quantidade de funcionários, grau de risco. Em função dessas duas variáveis, número de funcionários e grau de risco, a empresa define o seu SESMIT, define a equipe de segurança do trabalho.
que vai de apenas um técnico de segurança, assim como vai até equipe mobilizada com médicos, engenheiros de segurança do trabalho. Isso em virtude e em função do dimensionamento apresentado pela norma regulamentadora número 4 do Ministério do Trabalho, 4.2. Ok? Então vocês vão poder observar nesse quadro e fiscalizar, inspecionar a equipe contratada do atendimento exato do SESMIT que define essa equipe de segurança do trabalho. Nesse item 26 nós vamos falar de andaimes, um item muito importante, é um dos vilões em acidentes fatais, em obras de grande porte, em obras industriais principalmente, fachadas de prédio também. Esse item, esse quesito, ele é regido pela NR 18 da BNT e muito exigente, por sinal, em relação a todos os elementos, todas as peças que compõem o andaime, com muito detalhe. Então é importante, muito importante no edital, essa colocação da NR 18, essa nossa preocupação, para que ela esteja realmente bem atendida, a NR 18, inclusive com a anotação de responsabilidade técnica do projeto do andaime, por menor que ele seja. Perfeito? E a fiscalização de obra, claro, tem sido muito rigorosa nesse ponto, ela e a própria contratante tem sido muito rigoroso nisso. E importante, então, no edital a gente inserir a questão da anotação de responsabilidade técnica do projeto em atendimento à NR 18. Agora nós vamos falar sobre o capítulo 27, greve. Nós vamos falar sobre os dois aspectos, o aspecto contratual e o aspecto da greve em si, propriamente dita pelo sindicato. A greve, pela visão contratual, ela está regida por um artigo do Código Civil Brasileiro 393, que é o caso fortuito, força maior. É uma coisa que acontece, a contratada não tem como impedir, nem a contratante tem como impedir, por se tratar de caso fortuito, força maior. A lei diz, cada um assume seus prejuízos, seus danos. Então é importante que a contratante coloque no seu edital de que a greve, os custos relativos à greve é de responsabilidade da contratada, deixar escrito, deixar registrado. Porque quando não está registrado que a greve é de responsabilidade da contratada, ele cai em caso fortuito, força maior e vira um conflito contratual. Existem jurisprudências que já decidiram por deferir o pedido da contratada em questões judiciais. Portanto, imprescindível o edital ter o registro de que os custos relativos à greve são de responsabilidade da contratada. Outro aspecto da greve, eu gostaria de enfatizar aqui, aconteceu comigo recentemente, numa indústria fora do estado. A contratante, a companhia, estrategicamente resolveu colocar os funcionários de uma contratada às 4 horas da manhã para dentro da área, para resolver problemas de urgência, que não podiam parar. A turma do sindicato descobriu, os funcionários foram perseguidos, houve violência, houve agressão, a coisa não acabou boa. Então é importante que a greve seja obedecida, a greve é greve. Vamos ver o que diz a lei. A lei 7.783, ela diz o seguinte, em seu primeiro artigo: é assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender. Artigo 6º. São assegurados aos grevistas, dentre outros direitos, em nenhuma hipótese os meios adotados por empregados e empregadores poderão violar ou constranger os direitos e garantias fundamentais de outrem. Portanto, gente, elaborar estratégia para manter os funcionários da contratada trabalhando enquanto sua classe está em greve é um modo de impedi-lo de exercer o seu direito. Isso pode levar à ilegalidade. Tá? Então a greve, nós temos que observá-la e tratá-la como uma ferramenta dos funcionários e aguardar a sua conclusão. Agora nós vamos falar do capítulo 28, precipitação pluviométrica. Bom, esse item é um item muito polêmico. É um item que está aí nas áreas judiciais com jurisprudências para todos os lados. Deferido tanto a favor de uma contratada que teve chuva intensa acima da média histórica, assim como foi deferido a favor da contratante
também chuvas intensas, acima da média histórica. Então existe todo um julgamento em torno disso. Okay? Por isso que o edital deve prever precipitação pluviométrica, da forma que a contratante achar melhor. Ou utiliza uma média histórica, acima dela vai existir uma improdutividade da equipe com percentuais que ela pode definir. Ela pode definir também que toda precipitação pluviométrica é de responsabilidade da contratada. Não há nenhum problema, vai estar previsto. Mesmo as chuvas intensas, acima da média histórica, vai estar previsto. A contratada vai ter que colocar em sua proposta esses riscos. Todas as contratadas são proponentes, elas estão na mesma igualdade de informação. Isso é lisura. Então é importante que a contratante defina a precipitação pluviométrica no edital. Porque o dia que a obra estiver se desenrolando, sendo executada e cai uma chuva intensa, vem os conflitos contratuais. Vai estar conflituoso, porque não vai estar escrito, não se sabe o que fazer. Qual é a solução para isso agora? A contratada não propôs, a contratante não escreveu, e a contratada ficou dias e dias sem trabalhar por causa da chuva. Então, portanto, prescindível prever no edital a precipitação pluviométrica. Esse capítulo 29, nós vamos falar do checklist, com a aproximação do término da obra, ou até mesmo em qualquer momento que a fiscalização, a contratante, julgarem necessário, faça um checklist. Ele vai compor serviços que ainda faltam ser executados, serviços que precisam ser corrigidos, locais onde a pintura precisa ter arremate ou ter pintada novamente, peças que estão faltando, que podem levar prazo e impactar no término final, a entrega definitiva. Portanto, para a gente partir para o termo de encerramento desse contrato, nós temos que ter esse checklist, onde pontua tudo que ainda falta corrigir e o que falta fazer, para que a gente pode dar como concluído o contrato. Esse checklist, ele é detalhado, ele entra em pequenos detalhes. Tá? Então, o que porventura estiver faltando fazer, entra nesse checklist antes que a empreiteira se desmobilize. Ela só pode se mobilizar com esse checklist 100% concluído. Por fim, vamos falar do capítulo 30, termo de encerramento provisório e termo de encerramento definitivo do contrato. O provisório, ele, como o nome diz, ele pode ser dado mesmo com algumas pendências, desde que essas pendências não impactuem na operação de um equipamento, de um sistema, ou também na ocupação de um prédio, em caso de obras prediais. Então, o termo de encerramento provisório, ele pode ser dado assim que concluídas as tarefas principais e o sistema entrar em funcionamento. A obra predial ser entregue com pequenas pendências. A partir daí, com o checklist, após uma vistoria muito criteriosa, vai fazer parte de um planejamento para que ela seja concluída, todos esses detalhes que faltam, que estão registrados em checklist, para a emissão do termo de encerramento definitivo. Assim que concluídas as atividades que compõem o checklist, junto à documentação necessária para a entrega definitiva da obra, como CND, FGTS, o ISS, tudo quitado nos órgãos onde houve recolhimento, além do databook da obra, aí sim poderá ser dado o termo de encerramento definitivo da obra.